Tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio, eu sou um filho amado de Deus. Eu estou me recuperando nesse momento, eu estou colocando em foco as minhas insanidades. Quando eu falo insanidade, é a respeito dos meus pensamentos negativos, preocupações excessivas, tanto com dinheiro, tanto com a vida futura. Então eu estou chamando isso de insanidade, porque eu penso sempre. Isso às vezes tira um pouco a minha paz. Hoje nós estamos na lição 18, graça. Lição 18, graça. Vou esperar ali a projeção. Lição 18, graça. Já pode mudar, por gentileza. Dizem que se você falar que entendeu sobre graça, mas você não sentiu um acanhamento, um embaraço, é porque você ainda não compreendeu. Vou repetir. Se você falar que entendeu sobre a graça, mas você não sentiu um acanhamento, um embaraço, é porque você ainda não compreendeu. Eu vi uma pessoa falando e gostei dessa frase. Quando fala embaraço e envergonhado, não é para você se sentir rebaixado, mas é para você perceber que foi feito um favor enorme para nós, para mim, para você e para toda a eternidade. Então foi feito um favor. Próximo slide, por favor. 3 motivos para compreender. Vê se você compreende o que eu quero te falar. Porque a graça é um favor que não merecemos. Três aspectos, né? Porque a graça é um favor que não merecemos. Somos convidados a viver, né, nela, na graça, e somos justificados. Então, primeiro item, a graça é um favor que não merecemos, Deus nos concede livremente. Eu fiquei pensando de um modo assim, como que eu vou ensinar a falar para meus amigos, para minhas amigas, assim, de graça, né? Então eu pensei assim, vou falar de uma necessidade que talvez ele tenha passado, e alguém foi lá e supriu. Pensa em um favorzão que alguém te fez assim, nos últimos tempos ou recentemente. Pensa em um favor assim. Você fala, nossa, muito obrigado por me ter tirado da lama, por exemplo, ou desse sufoco. Deus fez isso, um favor muito mais do que isso, né? Então agora você está tentando compreender que foi algo muito maior que isso. E eu estava lembrando de algumas histórias assim que eu queria contar para vocês. Eu lembrei de 2. Eu tenho um amigo que ele ganhou um carro, vocês acreditam? Mas assim, não foca no material não, foca no gesto. Porque eu acho que essa lição está chamando a gente para olhar para o gesto de Jesus. Foca no gesto. Esse meu amigo, ele ganhou um carro porque o vizinho, um amigo dele, viu a situação dele e da família. E falou, olha, vocês estão precisando de um carro. Toma o meu carro. É de vocês. Olha que gesto maravilhoso. E sabe o que é o mais interessante? Essa família foi lá, depois de um tempo, e viu uma outra situação pior que a deles. Sabe o que eles fizeram? Esse carro é seu, esse carro é de vocês. Mas não foca no material, foca no gesto. Porque Jesus fez muito mais. Aí quando eu lembro dessa história, já me remete a Atos, no livro de Atos, né? Como que aquele povo vivia? Cada um conforme a sua necessidade, não é? Isso chama-se graça, um favor. Uma outra história que eu lembro assim, bem simples, que eu acho que é muito semelhante à graça de Deus, a forma que eu posso traduzir. Eu estava lá em Pinheiros, eu trabalhava lá em Pinheiros e saí do trabalho, né? 6 horas, 6h30. Aí quando eu pus o pé na rua, começou a chover, né? E eu sem guarda-chuva, sem nada. Então eu corri, aí eu parei para atravessar a rua, aí ficou o sinal vermelho. Vocês acreditam que veio uma pessoa, uma japonesa, com seu guarda-chuvinha assim, e colocou sobre mim assim? Vocês acreditam nisso? Que gesto bonito, né? E me ajudou a atravessar a rua até o outro lado. E eu fiquei muito surpreso com esse gesto, né? Não é a minha performance que define. Então, não foca no material, foca no gesto. E eu acho que a graça de Deus é isso também. Ela é uma coisa absurda que a gente não consegue descrever, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa muito simples, igual essa história do guarda-chuva que eu contei. Por quê? Para mim foi inesperado,
né? Eu não esperava. Foi um gesto simples, né? Foi um gesto assim de cuidado. E eu acho que é assim que Deus age com a gente também. O segundo item é que nós somos chamados, né? Nós somos convidados a viver pela graça. Nós somos salvos de toda condenação. Muita gente pensa que a gente tem que morrer para poder sentir, vivenciar a graça de Deus no lugar chamado céu. E nós podemos sentir isso aqui agora, com material ou sem material, né? Então nós somos chamados para viver essa graça hoje. Não precisamos morrer para ir para um lugar chamado céu para sentir a graça de Deus. E o terceiro item ali, somos justificados. Tem vários tipos de justificação, mas para não aprofundar muito, eu vou escolher esse que a gente fala no CR. Nós somos justificados porque nós somos filhos e filhas amados de Deus. Então, esses 3 itens já basta para a gente. Próximo slide, 4. Princípio 6. Vê se você não enxerga um pouco de graça nesse princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas. Exceto quanto fazê-lo, provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Examinar todos os relacionamentos, oferecer perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quanto fazê-lo, provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Se você está chegando agora no CR, não pense que isso é feito de qualquer forma, o perdão também. Né? Tem todo um cuidado, você vai ter uma pessoa para te acompanhar, uma madrinha, um padrinho ou uma madrinha, né? Não é de qualquer forma. Slide 5. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as trará como seus filhos. Mateus 5:9. Mateus 5:9, né? Slide 6, próximo slide, por gentileza. Passo 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quanto fazê-lo implicaria prejudicá-las ou a terceiros. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe sua oferta ali na frente do altar e vai logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Mateus 5, 23 e 24. Então, o nosso acróstico é a respeito da graça. Próximo slide. Qual o entendimento que você tem ali, vendo isso aqui de forma resumida? Graça é um presente de Deus? Isso faz diferença para você? Recebida por meio da fé, né, que é a nossa parte. A. Aceitos pelo amor de Deus. C. Cristo pagou um preço. A. Absoluta e eterna. Então, vou começar pela G. Graça é um presente de Deus, né? Sabe o que você pode fazer para ter a graça de Deus? Sabe o que você precisa fazer para ter a graça de Deus? Nada. Outro dia eu estava falando para os adolescentes e eu perguntei, tinha uns 20 assim, que juntou as salas, tinha uns 20. Eu falei, o que você precisa para ter a graça de Deus? Aí um grito lá, ir na igreja, ler a Bíblia, não sei o que lá, legal. Eu falei, não, isso aí é consequência daquilo que você entende, você vai fazendo. Mas você não precisa fazer nada. E isso às vezes assusta as pessoas, né? Você não precisa fazer nada, porque a graça já está sobre você. E teve um aluno que ele falou assim, é verdade, teve um acampamento que um cara pegou e falou isso pra gente. Eu falei, nossa, que bom. Já pensou se ele fala alguma coisa lá e eu falo uma outra coisa diferente daquilo que ele falou? Imagina a bagunça que ia ficar, né? Eu fiquei pensando. Então, a graça é um presente para você. Próximo slide, por favor. Quando oferecemos nossos reparos e não esperamos nada de volta, isso é um presente de nós para aqueles a quem nós ferimos. Quando oferecemos nossos reparos e não esperamos nada de volta, isso é um presente de nós para aqueles que nós ferimos. Você consegue enxergar algo semelhante nesse pedaço, nessa história? Quando oferecemos nossos reparos e não esperamos nada de volta, e o seu presente de nós para aqueles que nos ferimos. O
quem nos ferimos. É a graça de Deus. Romanos 3, 24. Pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e põem toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Quando você sentir a graça de Deus, pense que Deus está se revelando para você. Tem uma história na Bíblia lá que quando Jesus entra numa comunidade, sabe como ele entra nessa comunidade? Com um jumentinho emprestado. E às vezes a gente pensa que Jesus se revelar para a gente de um modo assim, que vem um raio de sol, que vem uma fumaça, que vem alguma coisa desse tipo, né? Só lembrando que Jesus, quando ele se revela, às vezes é de uma maneira muito simples, né? Nesse caso aqui da comunidade, ele entra com um jumento emprestado. Letra R, recebida por meio da fé. Aqui está um pouco da nossa parte também. Nós podemos viver pela graça de Deus hoje, não precisamos ir para um lugar chamado céu para sentir a graça de Deus. E nesse momento é onde que entra a nossa fé. Efésios 2, 8, 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Se eu perguntar para você assim, aliás, essa aqui é o slide 9. Se eu perguntar para você assim, essa aqui vai ser uma pergunta para o final também, tá? Se você quiser já anotar para o seu grupo. Onde está a sua fé nesse momento? Quando eu falo fé assim, onde está a sua confiança nesse momento? Talvez a sua fé, ela esteja em uma pessoa. Você espera tanto de uma pessoa que a sua fé não está em Cristo, está nela. Se essa pessoa cair, eu caio junto. A sua fé, a sua confiança está em quem? A sua confiança, a sua fé pode estar no relacionamento, por exemplo. Você confia tanto naquela pessoa que você depende dela para tudo, aliás. Né? Então o seu olhar, o seu foco está muito nela. E não é só o foco que a gente fica assim, né, nesse caso de relacionamento, mas a energia que você está gastando ali. Né? Para onde está indo a sua energia toda? A sua confiança ou a sua fé pode estar no dinheiro também. Se você tem, você está feliz, é legal estar feliz com o dinheiro e tal. Mas qual que é a régua disso? É muito alta? E quando você está sem dinheiro, você fica muito triste, que é normal também. Mas a sua confiança tem depositar. Quanto você tem depositado a sua confiança no dinheiro, por exemplo? Onde está a sua fé também, nesse momento? Ela pode estar no trabalho, né? Sua segurança está tanto no trabalho que você esquece de Deus, da graça de Deus por você, né? Quem trabalhou muito tempo num lugar só, eu trabalhei 20 anos numa empresa. E para mim foi desafiador de saber fazer certos desligamentos, rever algumas coisas que tinha que estudar, né? Muita confiança no trabalho. Então essa vai ser uma das perguntas lá no final também. Letra A, aceitos pelo amor de Deus. É o próximo slide. Deus nos ama pelo que Ele é e não pelo que nós somos. Isso aqui é verdade. Deus nos ama pelo que Ele é e não pelo que nós somos. Então, uma dica. Se você está tentando bater alguma meta, uma meta dentro de uma atividade, dentro de uma religiosidade, fazer uma performance religiosa para alcançar a graça de Deus, você não precisa fazer isso. Porque a graça chegou primeiro. Então não é só performance, não é as maneiras que você vai agir, vai fazendo uma atividade, alguma coisa, e fala, não, você é abençoado por isso. A graça já chegou muito primeiro para você através da vida de Jesus Cristo. Romanos 5,8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Podemos amar os outros porque Deus nos amou primeiro. Esse versículo é legal porque quando a gente vai fazer um reparo, e a gente já conversou com o nosso padrinho, nossa madrinha, e está faltando um incentivo a mais para poder fazer isso, chegar na pessoa. Aí você pode lembrar desse versículo. Por quê?
é onde que vai te dar força para poder dar um passo à frente. Por quê? Deus amou você primeiro. Então você pode amar o outro também, ou a outra também. C. Cristo pagou um preço. Essa é uma das partes que nós deveríamos ficar muito felizes, sempre lembrar, mas também ficar acanhados. É o slide 11. Porque Jesus foi para a cruz e pagou um preço pelos nossos pecados, que a gente não consegue mensurar o preço disso. E tem uma música que diz, né, que a gente nunca vai saber o preço desses nossos pecados. E isso é muito bom. E a gente esquece disso. Uma pergunta para você. Você conhece os evangelhos, a boa notícia? Né? Qual é o efeito que tem isso na sua vida? Isso mexe com você? Quando você lê a boa notícia, os evangelhos, qual é a sua reação? O que você pega para você? Né? Uma coisa que eu tenho assim, até muito mais que ficar envergonhado, mas é gratidão. Eu tenho muita gratidão. Porque eu sei que Deus fez por mim e sempre estou querendo mudar muitas coisas, e por isso que eu também estou aqui no CR. Né? Letra A, que é a última letra. Absoluta e eterna. Pode colocar o próximo slide. Quando aceitamos Cristo como Salvador e Senhor, a graça recebida atravessa a eternidade. Então, um outro pensamento aqui para você guardar. Se você reconhece que tem milagres na sua vida, inclusive na sua recuperação, lembre-se de que o milagre, ele nunca tem um fim em si mesmo. O milagre, ele nunca tem um fim em si mesmo. Sempre mostra um sinal que tem algo muito maior, que no nosso caso é Jesus Cristo. Então, existe algo muito maior. Se você lembrar que teve um milagre na sua vida, na sua recuperação, é um milagre, então isso foi um sinal de um Deus muito poderoso que fez por nós. Esse foi o nosso acróstico de hoje, né? E eu queria falar um pouco também da minha caminhada, como eu tenho aprendido a enxergar a graça de Deus, de algumas maneiras para mim. Uma delas é através do sustento. Mas quando eu falo sustento, não é coisas materiais, dinheiro e nada. Por exemplo, respirar, muitas vezes eu paro assim e ponho a mão no meu coração e respiro. Faz esse exercício, respira fundo você. Põe a mão no seu coração, que faz tempo que você não põe a mão no seu coração, você só põe quando leva um susto, não é verdade? Eu ponho a mão assim e falo, eu sei que está me sustentando. Você acha que quem está sustentando esse seu respirar, esse seu coração batendo, quando você abre os olhos de manhã, você acha que é tudo com a sua força, com a sua natureza? É Deus que está sustentando, Ele que te deu a vida. Então eu faço esse exercício comigo, sempre paro, coloco a mão assim, eu falo, Ele está me sustentando, essa vida Ele está sustentando. 2 movimentos que eu enxergo no CR de graça. Primeiro, que é o partilhar sem ser julgado. Talvez você já tenha acostumado com isso, mas isso chama-se graça. Quantas pessoas eu conheço que foram se abrir dentro das suas casas, ou com familiares, ou com amigos, e viraram motivo de chacota? Eu conheço pessoas assim. Fábio, eu falei com meu amigo assim, 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 assim. No outro dia ele estava rindo com meus amigos. E aqui no CR a gente pode falar a respeito disso, porque é muito mais do que uma regra, é uma graça isso. Quantas pessoas que já pararam de fazer um tratamento médico, porque ouviu da enfermeira assim, olha, seu cabelo não vai mais crescer. Ou falaram assim, essa história é verídica, eu conheço. Você aqui de novo, esse negócio seu não passa? Então, pessoas deixaram de se tratar por causa disso. Conheço as histórias assim. Outro movimento que eu gosto muito no CR, sabe qual é? É a hora do lanche. Porque há minutos atrás a gente está falando de coisas difíceis, sabe? Né? Eu falo das minhas coisas, a gente escuta coisas difíceis, né? E a gente, às vezes, eu falo por mim, tá? Às vezes a minha fala, nem eu compreendo a minha fala às vezes.
né? E lá no CR, aqui no CR, a gente partilha, fala, escuta, mas depois tem um lanche, né? Quem não gosta de ver a briga do a briga do Sérgio com a Zenilde? Eu adoro, né? Aí você vê lá outro comendo doce, aí salgado. É que eu sou muito observador, tá? Tem uma pessoa que vai lá, come doce, depois salgado, depois doce. Depois eu fico olhando essas coisas. Aí vem o Mu contando um monte de história. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? É graça. É mais do que um lanchinho, é graça. Tem aquele versículo assim, ó. A minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Quando Paulo, não sei se vocês conhecem Paulo lá da Bíblia, ele realizava milagres e falava sobre Jesus, né? Mas ele fazia questão de enfatizar assim, eu sou fraco, eu não sou forte. Se você ver, está lá. Eu faço tudo isso, mas é pela graça de Deus, mas eu sou fraco. E uma coisa que eu tenho levado para mim, quando eu faço algum gesto, seja de doação do que for, eu sei que é muito mais a respeito de Jesus do que de mim. Ah, o Fábio bonzinho. Não é, porque eu lido com o mal e o bem dentro de mim toda hora. Então não é a respeito da placa de igreja, não é a respeito de qual lugar eu frequento, é a respeito de Cristo. E eu tenho noção disso para mim. Eu tenho compartilhado isso num grupo de estudo também, que essas coisas que eu falei para vocês, de poder fazer o bem sabendo que tem algo muito maior, né? Eu já recebi muito, e eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de carro, eu estou falando da graça de Deus. Então, sempre que eu faço uma doação, eu lembro disso, é a respeito dele e não a respeito de mim. Perguntas para a nossa sala, eu trouxe duas. Aquela é a primeira, né? Mas eu vou falar aqui novamente. A primeira, onde você entende que está a sua fé hoje? Normalmente, onde você se sente seguro. Pode ser um emprego, pode ser porque você está com muito dinheiro, pode ser um relacionamento que você depende muito dessa pessoa. E você tem mais do que confiança nessas pessoas, tem muita fé nela, só que você esquece de Cristo nessa hora. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é essa. Quais são os momentos que você lembra da graça de Deus? Quando você vai na missa? Quando você vai no culto? Quando alguém te oferece um favorzão? Aquele favor que te tira da lama? Aí você lembra da graça de Deus? Quando alguém supre a sua necessidade, aí você lembra da graça de Deus? Então essa é a pergunta, quando que você lembra da graça de Deus? Fica essas duas perguntas, tá bom? É isso, obrigado por me ouvirem.